Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. É com prazer que mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Já há algum tempo não nos falamos, mas hoje aprove Deus nos proporcionar este momento para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Para isso eu gostaria de ler no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Mateus, no seu capítulo 16, apenas 4 versículos, 13, 14, 15 e 16. O título diz A Confissão de Pedro. Está escrito: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até aqui, nessa rápida meditação que vamos fazer. Eu gosto muito dessa passagem. Eu costumo pregar muito essa passagem de uma forma inteira, né? Até o versículo 18, quando sou chamado para ministrar em culto de missão, onde eu falo sobre a autoridade da igreja, a criação da igreja, a natureza da igreja, para que a igreja foi criada, qual é a função da igreja no mundo, né? Uma igreja militante, tudo. Mas Deus colocou no meu coração a primeira parte dessa passagem para tratar algo um pouco mais pessoal, um pouco mais íntimo do nosso relacionamento com Deus. O meu, o seu, o nosso. É interessante que Jesus, ele quer questionar os seus discípulos a respeito dele mesmo, não porque Jesus tem alguma dúvida a respeito de quem ele é, mas ele quer perguntar para os discípulos, para que isso fique registrado, para saber se os discípulos têm a percepção exata da sua pessoa. Ele quer saber o que estão dizendo dele. E é interessante que ele faz isso, segundo diz as Escrituras, nas partes de Cesareia de Filipe. Um lugar onde era conhecido por ser um lugar muito idólatra. Lá era conhecido como a porta ou os portões do inferno. Lá onde eram oferecidos sacrifícios a inúmeros deuses. Lá onde os deuses eram clamados, eram reverenciados, eram sacrificados a eles, muitas oferendas. Era um lugar de extrema religiosidade, extrema corrupção religiosa. Era o lugar onde eles estavam. E foi nesse lugar, foi nesse local que Jesus resolve perguntar a respeito dele mesmo, sobre o que estavam achando dele. E Jesus então faz a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que estão dizendo a respeito da minha pessoa? O Filho do Homem era o título em que Jesus mais gostava, que ele mais se referia a si mesmo na terceira pessoa. Era esse título, Filho do Homem, que nada mais é do que filho de Adão. É isso que o Filho do Homem significa. Filho do Homem significa filho de Adão. E Jesus era, pelo menos por parte de mãe, filho de Adão. Ele tinha na sua natureza a natureza humana. Por parte de Maria, ele também era filho de Adão. Ele também era descendente de Adão. Então Jesus pergunta: o que é que estão falando de mim? E os discípulos então começam a dizer o que estão falando de Jesus. Então é muito notório na resposta dos discípulos a percepção que o povo, a população, tinha a respeito de Jesus.
E eles disseram, uns João Batista. João Batista era alguém importante para o reino. Era um profeta. Depois de 400 anos de silêncio profético, surge João Batista pregando nos desertos da Judéia, conclamando as pessoas a se arrependerem e serem batizadas. Isso era algo novo. E isso despertou o interesse da maior parte da sociedade na época, a ponto de que os próprios fariseus iam escutar João Batista pregar, os próprios soldados romanos iam e ouviam aquilo que João Batista tinha para dizer. E vejam que João Batista não tinha um discurso fácil, palatável, digerível, não, era um discurso de difícil digestão, mas mesmo assim as multidões iam ouvi-lo. Mas fato é que para nós, para mim, para você, ser comparado a João Batista seria motivo de orgulho, seria um motivo de elogio. Eu ficaria encantado ser comparado a João Batista, mas isso não cabe para Jesus. Para Jesus, ser comparado a João Batista não era suficiente. E eles continuam dizendo, outros Elias. Elias foi, talvez, o maior de todos os profetas veterotestamentário. Foi um profeta que revolucionou. Milagres, sinais, maravilhas começaram a acontecer naquela época através do ministério de Elias. Foi um grande personagem do Antigo Testamento. Ser comparado a Elias seria motivo de orgulho para qualquer um de nós, mas não é suficiente ainda para Jesus. Jesus é muito maior do que Elias. E outro, Jeremias. Jeremias também foi um outro grande profeta que eu aprendi a admirar quando comecei a estudar e ler com mais profundidade a Bíblia. Um profeta que não era reconhecido como profeta na sua época, mas tudo aquilo que ele proferiu da parte de Deus se cumpriu, provando que ele era profeta de Jeová. Para nós seria motivo de orgulho ser comparado a Jeremias, mas para Jesus não bastava. E outros, um dos profetas. Vejam que o povo, a população em geral, não tinha dúvidas de que Jesus fosse um profeta. E ele era, mas não era só isso. Jesus era mais do que um profeta. E é isso que Jesus está buscando extrair dos seus discípulos. Ser comparado com João Batista, com Elias, com Jeremias ou com qualquer um outro dos profetas era bom, mas não era suficiente, porque Jesus era mais do que qualquer profeta. Então Jesus faz a pergunta de $1 milhão. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? É sobre isso que diz respeito. É isso que é importante. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? É isso que é importante. Nós podemos estudar a Bíblia, nós podemos estudar livros de teologia que fazem uma descrição sobre a pessoa de Deus, a teontologia que explica a pessoa de Deus. Podemos nos aplicar à cristologia, que vai falar da pessoa do Espírito Santo, a pneumatologia, que vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Cristologia, a pessoa de Jesus. Tudo isso vai nos dar conhecimento de causa a respeito de Deus, da Trindade e de tudo mais. Mas isso não é suficiente para responder a pergunta: quem é Jesus para você? É essa pergunta que nós precisamos responder e respondê-la satisfatoriamente. Eu posso dizer para você, ou pedir para você me descrever como é uma laranja.
E você pode me dizer, você pode falar da cor da laranja, do formato da laranja, do cheiro da laranja. E eu peço para você se aprofundar ainda mais, e aí você vai falar da casca, dos gomos, da semente. E eu peço para você se aprofundar ainda mais, e você vai falar de como o gosto é cítrico, de como como é o líquido dentro da laranja. Mas se eu pedir para você se aprofundar ainda mais, você vai dizer para mim, olha, eu posso te falar tudo sobre a laranja, mas você vai conhecê-la melhor se você a experimentar. É só quando experimentamos algo é que de fato passamos a conhecer aquele algo. E com Jesus não é diferente. Conhecer Jesus, conhecer os seus atributos, conhecer a sua natureza, a sua encarnação, a sua morte e ressurreição, tudo isso é bom, é importante, é salutar, mas não é suficiente. O que nós precisamos ter com Jesus é uma experiência de vida. Jesus precisa fazer parte da nossa experiência de vida. Nós temos que acordar com Ele, caminhar com Ele, dormir com Ele, comer com Ele. Nós precisamos experimentá-lo, porque experimentando nós saberemos responder a pergunta de $1 milhão. Quem é Jesus para você? Pedro, o mais falador dos discípulos, o mais sanguíneo deles, levanta a sua voz, impondo-se sobre os outros e responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era isso que Jesus buscava ouvir quando ele fez a pergunta: quem sou eu para você? Era isso que ele queria ouvir. Ele queria ouvir sobre a sua deidade. Ele queria ouvir que ele era aquele em quem os profetas disseram e morreram esperando. Gerações esperaram o advento do Messias e agora o Messias estava na frente deles. E Pedro respondeu a coisa certa: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Respondendo esta pergunta, que nós vamos saber, comprovar, se você realmente conhece a Ele ou não. Se você realmente experimentou-o. É assim. Eu tenho a minha vivência com Deus, as minhas experiências com Jesus. Trago no meu corpo marcas dessas experiências de vida e posso dizer com convicção que tenho caminhado com esse Jesus e de que muitas vezes tenho vacilado, tenho tropicado, mas Jesus tem me carregado muitas vezes, tem me dado apoio muitas vezes, tem caminhado comigo e não tem desistido de mim. E é isso que me faz querer continuar caminhando com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é Jesus para você? Eu deixo você com essa pergunta hoje. E que você possa responder realmente, com toda a convicção, porque você o experimentou, porque você caminha com Ele, porque você acorda com Ele, porque você almoça com Ele, porque você trabalha com Ele, porque você estuda com Ele, porque você toma o lanche da tarde com Ele, porque você janta com Ele, porque você vai ao culto com Ele, porque você volta para sua casa com Ele, porque você dorme com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. É a experiência com Jesus que nos faz conhecê-lo. É experimentá-lo que vai fazer com que nós respondamos a pergunta certa. Quem é Jesus para você? Que você possa responder esta pergunta satisfatoriamente. Satisfatoriamente. Para que assim todos à sua volta possam dizer: realmente, ele conhece Jesus, ela conhece Jesus. Que essas palavras possam falar
mais fundo ao seu coração, que você possa meditar nelas e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.